Fala, rapaziada, Botafogo e Vasco se enfrentam hoje pela sexta rodada do Campeonato Carioca, num jogo sem muito apelo e sem muita necessidade de uma disputa efetiva para o Glorioso. O jogo vai ser em São Januário, às 18 horas, um jogo que já teve um pequeno estresse aí, né? Porque, na teoria, pelo regulamento, o Botafogo deveria ter 50% dos ingressos disponíveis para sua torcida. O jogo deveria ser meio a meio, porque o regulamento prevê que todos os clássicos sejam realizados com o público dividido por igual, 50% para cada lado. Mas inicialmente o Vasco disponibilizou apenas 5% da torcida do Botafogo, depois teve uma conversa e foi disponibilizado 10% para os torcedores do Botafogo. Essa confusãozinha aí, o Campeonato Carioca que adora uma quebra de regras, né? Uma quebra de regulamento, dependendo de quem vai ser o favorecido. A gente conhece muito bem essa história. O Vasco também já foi prejudicado em diversas ocasiões nessas situações. Partindo para falar do jogo, o Botafogo que não tem uma pretensão absurda para essa partida, pelo contrário, o jogo deve ser disputado. O técnico Martin Anselmi deve escalar para essa partida uma equipe predominantemente sub-20. Isso é importante para a gente ver a molecada. Eu acho que é o que vai ser o grande destaque de hoje, é a gente poder observar mais uma vez essa garotada jogando, para ver quem pode de fato vir a ajudar o nosso time no futuro mais próximo, uma necessidade maior, né? Em termos de engordar um pouco mais o elenco e de surgirem novos atletas para poder ajudar de fato o Botafogo no decorrer do campeonato. O Botafogo, se vencer o Vasco, ainda teria uma chance remota de ser campeão da Taça Guanabara. Taça Guanabara que era muito interessante antigamente, porque o campeonato ocorria da seguinte forma, né? Os mais antigos vão lembrar aí, a galera da década de 80 para trás vai lembrar que era um regulamento muito simples e dinâmico. O campeão da Taça Guanabara enfrentava o campeão da Taça Rio na final geral do campeonato. Quem ganhasse as duas taças já era campeão direto, então era muito legal. Mas enfim, o Botafogo pode vencer a simbólica Taça Guanabara caso ganhe do Vasco hoje e o Fluminense perca para o Maricá no jogo que também rola nessa noite de domingo às 8h30 no Maracanã. O Botafogo, que tem uma sequência muito importante agora no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, vai escalar, como eu falei, uma equipe sub-20, somente com o Léo Link e o Martin Anselmi, segundo a reportagem do Fogão Net. E a gente tem uma listagem aí de ausências por lesões, por regulamento do campeonato e por registro dos atletas, né? Por registro a gente tem aí o Ítalo e o Lucas Vidalba, que ficaram aguardando a questão do transfer ban para poder ser registrado. O Botafogo já está aí com essa finalização de registro desses atletas. E por lesão a gente tem o Santi Rodrigues, o Joaquim Correia, o Cris Ramos e também o Caio Pantaleão, que só volta lá depois da Copa do Mundo. O Botafogo trabalha para recuperar o Cris Ramos e o Joaquim Correia já para os Jogos da Libertadores, mas ainda não tem uma divulgação muito ampla de como está a evolução do caso deles. A gente tem também o Marçal fora devido àquele estiramento no joelho. Na verdade, pelo que verifiquei ontem, seria uma lesão no ligamento colateral medial. Como atletas pendurados, a gente tem o Justino, que tem 2 cartões amarelos. Ele jogou nas 2 primeiras rodadas, quando o Botafogo jogou com aquele time sub-20. Se receber de novo um cartão, ele não vai poder jogar contra o Flamengo nas quartas de final, mas não é um grande desfalque aí para este jogo. Em termos de serviço para o jogo, a torcida do Botafogo, os ingressos custam R$60 e meia, R$30. Para os sócios, os ingressos custam R$24. Sobre a transmissão do jogo, a partida vai ser transmitida pela Globo para o Rio de Janeiro e pelo Premier para todo o Brasil. Beleza? A arbitragem fica a cargo de Yuri Heleno Ferreira da Cruz. Então é isso, rapaziada. O jogo rola hoje, o Botafogo vai testar os atletas, independentemente do que aconteça. O Botafogo vai enfrentar o Flamengo nas quartas de final, no domingo de Carnaval, dia 15. Esse jogo vai ocorrer entre as 2 partidas do Botafogo pela pré-Libertadores, e provavelmente o Botafogo vai vir com uma equipe mista também, porque o foco do time certamente é a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Botafogo joga numa quarta-feira, lá na altitude,
pela fase pré-Libertadores, aí vem para o Rio, joga no domingo de Carnaval contra o Flamengo, para na outra quarta-feira jogar no estádio Newton Santos, o jogo de volta da Libertadores. Então é um jogo ensanduichado ali entre os dois principais confrontos do time alvinegro nesse início de ano, sem dúvida nenhuma. O Botafogo tem um histórico de surpreender o Flamengo em jogos quando vem com um time de menos expressão, né? Eu lembro de um jogo que a gente venceu com gol de Renato Carioca, o Botafogo com o time todo reserva, inclusive havia reclamação dos outros times pelo Botafogo ter escalado os reservas contra o Flamengo. Se eu não me engano, naquela ocasião quem reclamava era o Vasco, porque prejudicaria a equipe de São Januário se o Botafogo jogasse com as reservas, mas o Botafogo venceu por 1-0. E mais recentemente, aquele jogo do cheirinho, né, do Botafogo venceu também aquela partida com o Choquito, né, fazendo gol aí para Luiz Fernando, agora me veio o nome, fazendo o gol da vitória, e o Botafogo venceu aquele jogo também com uma equipe de menor porte, né? Certamente aquele elenco do Botafogo era muito mais frágil do que o elenco do Flamengo. O Botafogo foi lá, surpreendeu e venceu. Então a gente vai para a partida de quarta-feira aí com uma pretensão de vencer o Flamengo, lógico, mas o nosso foco é a Libertadores. Então, Botafogo e Vasco hoje a gente vai ver a molecada jogar. E é isso, rapaziada, sem mais delongas. Esse foi o Botafogo Literário. Segue e compartilha pra galera acompanhar esse reinício de trabalho. Eu sou Daniel Góes, jornalista. Um abraço e até mais.